Olá, hoje nós vamos debater aqui no TV Senado Live as novas regras do teletrabalho, também chamado de home office. O Congresso Nacional aprovou recentemente um projeto de lei de conversão de uma medida provisória com dispositivos para quem presta serviços a uma empresa trabalhando em casa ou também de maneira híbrida. E quem vai nos ajudar a responder as dúvidas sobre esse tema enviadas pelo público da TV Senado são Silvia Hartmann, consultora de empresas, e Caroline Gualda Beber, advogada especialista em direito do trabalho. Também participa desse programa a minha colega jornalista Sara Reis. Bom dia aí a todos vocês. A gente já começa com a seguinte pergunta para tanto a doutora Caroline quanto também para a Silvia. O teletrabalho, o home office, eles são a mesma coisa? Vieram para ficar? A pandemia multiplicou isso muito, a gente sabe. Mas qual é a definição do home office? Vamos começar com a doutora Silvia. Tá bom. Bom, o home office é uma prática flexível de recursos humanos, é também uma modalidade de trabalho em que os profissionais atuam longe, né, das instalações da empresa por meio do uso de tecnologia, basicamente. Até pouco tempo atrás, e aí a doutora vai poder explicar até um pouco melhor, o teletrabalho era muito utilizado de forma jurídica e a nomenclatura home office se referia à prática do trabalho, né? Então as pessoas realmente trabalharem em casa. Uma curiosidade, a palavra home office, apesar de ser de língua estrangeira, ela só é praticamente utilizada no Brasil. Em outros países não se fala home office para o trabalho em casa. E eu acredito que sim, que para os trabalhadores do conhecimento é uma modalidade que veio para ficar, porque antes da pandemia Covid-19 havia muita resistência nas empresas em termos gerais, mas depois de passar praticamente 2 anos trabalhando em casa, muitos trabalhadores agora se recusam a voltar definitivamente para os escritórios todos os dias da semana. Então, hoje existe um grande dilema de retorno aos escritórios que as empresas estão enfrentando, mas eu acredito realmente que as empresas terão que rever esse posicionamento para poder acomodar essa modalidade da melhor forma possível. Doutora Caroline, a medida provisória, transformada em projeto de conversão de lei, porque teve uma alteração no texto original dela, vem aí para tentar responder essa nova realidade, é isso? Então, Tiago, é exato. Ela responde em partes e complica em outras partes, né? Então, a medida provisória, ela trazia algumas determinações. Na verdade, a gente vem acompanhando essa mudança legislativa desde o começo da pandemia, com as primeiras medidas provisórias que surgiram para possibilitar que o trabalhador fizesse um home office, para possibilitar que as empresas continuassem ativas e trabalhando com seus empregados em casa, né? E hoje sentiu-se a necessidade de regulamentar um pouco melhor esse formato de trabalho, porque foi uma novidade para muitas pessoas. Como a própria Silvia comentou, o home office não era muito utilizado, basicamente as empresas de tecnologia foram as primeiras, as precursoras, e hoje em dia praticamente todas as empresas onde é possível o trabalho remoto, elas usam essa modalidade. E aí esse projeto de conversão de lei trouxe alguns itens que estão modificando e que vão modificar efetivamente a realidade do teletrabalho. Enfim, logo se isso realmente se tornar lei, alguns pontos vão precisar ser bem analisados pelas empresas e pelos trabalhadores, porque vai ter mudança. A gente já vai falar sobre esses pontos, mas a Sara, pelas redes sociais da TV Senado, conseguiu informações também sobre esse assunto. Sara? Pois é. Esse tema aí nas nossas redes sociais e lançamos algumas enquetes aqui pelo nosso Instagram. A gente perguntou aí se os nossos internautas trabalham em modalidade home office. Vamos dar uma olhada aí na tela para ver como é que foi o resultado disso. 53% disseram que sim, 27% disseram que não e 20% colocaram aí que já voltaram a trabalhar de forma presencial. E lembrando que a gente tem outras enquetes lançadas, então se você quer participar aqui do nosso programa, manda a sua pergunta, você pode colocar isso no chat do YouTube, pelo Twitter, pelo nosso Instagram tem a caixinha de perguntas, ou pode marcar aí a hashtag TV Senado Live. A gente também perguntou para essas pessoas se o modelo home office de trabalho funciona. Vamos dar uma olhada aí na tela para ver se já tem o resultado.
Bom, ainda não tem, então vamos lá, 100%. Olha só que interessante, 100% das pessoas que responderam à enquete disseram que funciona assim. E a gente já tem várias perguntas aí pelo E-Cidadania. O Reginaldo, que é lá do Amapá, ele pergunta, porque assim, uma das preocupações é isso, como é que a gente garante que não vai haver abusos do empregador, né? Como no caso exigir uma produção maior do que no sistema presencial. Essa também é a dúvida da Clarissa Saraiva do Ceará, né? Como é que a gente vai proteger o trabalhador? E aí eu queria que a Silvia começasse a responder aí. Tá. Tem uma questão muito importante, assim, a modalidade, ela funciona muito melhor quando os profissionais eles têm controle sobre a própria produção, sobre a própria atividade. Porque não é possível reproduzir o ambiente do escritório quando vocês têm pessoas trabalhando de forma remota. Aí que entra a parte muito sensível da legislação, né? Porque, por um lado, eu entendo que seja muito importante o controle de jornada, para não haver esses abusos, para não... Tem todas as questões de hora extra, então, sim, esse é um aspecto muito importante. Por outro lado, porém, se os empregadores reproduzirem o controle dos escritórios, tendo as pessoas em casa, perde-se, primeiro, um dos grandes benefícios do trabalho em home office, que é acomodar, né, a qualidade de vida, questões de âmbito pessoal, de âmbito profissional, a flexibilidade em si. E aí faz com que as pessoas se sintam muito mais controladas também. Então, esse é realmente um grande dilema. Agora, doutora Carole, eu tenho também uma pergunta, assim, uma curiosidade, na verdade. A câmera, né? Às vezes em reuniões, webconferências, videoconferências, durante ali aquele momento em que a pessoa está participando da reunião, ela tem que ficar com a câmera ligada ou ela, por conta da privacidade, né, até um direito constitucional, ela pode simplesmente garantir um outro meio de comunicação, por exemplo, apenas com áudio? Pois é, Tiago, esse é um dos pontos que gerou uma grande polêmica, vem gerando uma grande polêmica e que a MP não traz nenhuma regulamentação. Então, esse projeto de lei também não vai tratar a respeito disso e esse é um dos pontos em que se questiona, né? Porque tem LGPD também em vigor, então tem vários pontos que são importantes, tanto da questão da privacidade do empregado, da liberdade dele, a questão da LGPD, então a questão legal, a questão psicológica, e esses pontos não foram tratados. Então, isso, hoje em dia, a gente não tem uma legislação específica que determine que o empregado deva manter a câmera aberta, a câmera fechada, enfim, hoje em dia vai muito do bom senso, vai muito do que é ajustado entre as partes, o que é conversado entre o empregador e o seu empregado, mas legislação a respeito sobre isso não tem ainda. Posso fazer um comentário? Claro, Silvia. Rapidamente, uma coisa interessante, assim, uma das maiores dificuldades dos profissionais, principalmente em posição de gestão no home office, é estimular a colaboração. E o uso da câmera, muitas vezes, é visto como um fator que facilita a interação das pessoas nas reuniões, né? Muitas vezes eu acho que o excesso de reuniões, ele acaba sendo mais nocivo do que o uso da câmera em si. E o excesso de reuniões, ele vem muitas vezes para substituir esse controle do escritório, né? O controle do presencial. Exato. Pois é, Silvia, e temos outro resultado de enquete aqui, que a gente também perguntou, né, se as pessoas tinham essa impressão de que o trabalho na modalidade home office aumentou a produtividade delas, né? Então, se a pessoa está em home office, será que ela se sente mais produtiva estando aí nessa modalidade de trabalho? Vamos dar uma olhada aí na tela para ver o resultado disso. Olha só, 92% disseram que sim, que se sentem mais produtivos. 8% disseram que não. E aí, a gente estava aqui falando, né, justamente como é que garante essa questão da invasão de privacidade, e lá de São Paulo a gente recebeu uma pergunta exatamente sobre isso. O Guilherme perguntando como é que garante que o colaborador está cumprindo as horas, né, que estão previstas aí no contrato de trabalho, por exemplo, sem essa invasão da privacidade. Queria que a doutora Caroline pudesse comentar a pergunta do Guilherme.
Pois é. A questão do controle de jornada, o controle de horas, o controle trabalhado é um ponto que é muito importante, mas que não necessariamente precisa entrar nesse ponto da privacidade, né? Então, o empregador, ele pode controlar a jornada do empregado, assim como se ele estivesse trabalhando presencialmente. Inclusive, esse é um dos pontos de mudança aqui dessa nova MP, do projeto de lei, né? Porque ele agora, o que antes a gente tinha com a MP antiga, com a CLT, inclusive, né, que falava em teletrabalho, o trabalhador que está em teletrabalho, ele não tem a jornada controlada e, consequentemente, não tem horas extras, hoje em dia, com essa nova MP, é diferente. Então, hoje em dia, só não vai ter jornada controlada aquele trabalhador que trabalha por tarefa. Então, ele foi contratado para entregar tantos itens por dia, então, nesse formato não tem controle. Agora, para o trabalhador que trabalha por jornada, então ele foi contratado para trabalhar das 9 às 6, por exemplo, o empregador tem outros meios, ele pode fazer controle, anotação, controle por aplicativo, login, logout, enfim, tem várias modalidades de controle de jornada que não entra, que não interfira na vida pessoal, que não acabe ofendendo alguns princípios e também LGPD. Então, tem alguns pontos que são importantes que não necessitam necessariamente do controle, do contato visual com o empregado, né? Ele pode estar trabalhando, pode fazer o login e logout dele no sistema e, enfim, o empregador hoje em dia tem diversos meios de controlar o trabalho do empregado que não através da Câmara, por exemplo. Isso é muito importante e é um direito do empregador, né? Controlar a jornada do empregado. Ok. Agora, doutora Silvia, doutora Caroline, eu queria saber quem paga pelos custos de uma jornada de trabalho na casa da pessoa. Conta de internet, computadores, equipamentos necessários. Quem deve arcar com essas despesas? Tiago, esse é mais um ponto que também não foi modificado. Então, esse ponto vem sendo discutido desde o começo da pandemia, porque o que a CLT, o que a legislação fala? Qualquer gasto a mais pode ser negociado entre empregador e empregado. Então, quando o empregado ele entra no regime de teletrabalho, é necessariamente feito um contrato com ele, onde uma das cláusulas previstas pode ser essa, né? Então, a empresa pode subsidiar, pode fazer um pagamento a mais pela energia, pela internet, enfim, pelos aparelhos eletrônicos que ele tem que usar. Mas isso não houve modificação. Então, na nova MP, no projeto de lei de conversão, se mantém da mesma forma. O que a gente tem visto acontecer e que aconteceu desde o começo da pandemia? Alguns sindicatos fizeram acordos coletivos, convenções coletivas já tratando sobre esse tema. Então, aí, essas específicas categorias têm a determinação do empregador pagar o valor específico lá por mês, como um subsídio mesmo para esse gasto a mais que o empregado vai ter. Mas, hoje em dia, isso não é uma obrigação do empregador, se não estiver previsto em norma coletiva. Certo. Entendi. E a gente também questionou aí se as pessoas, elas concordam, né, com essa regulamentação que houve aí, que passou aqui pelo Congresso, que veio como medida provisória do Executivo e passou aqui pelo Congresso. Vamos dar uma olhada se a gente já tem esse resultado aí na tela. Acho que ainda não tá disponível, mas a gente também recebeu perguntas aqui se existe, né, algum tipo de incentivo público, por exemplo, para que empresas migrem para o trabalho remoto. Será que a gente pode pensar nesse tipo de situação? Queria que a Silvia pudesse responder. Eu tenho conversado com algumas empresas públicas que têm migrado totalmente para o remoto. Agora, em questões de incentivo público, eu não saberia dizer como é que o governo poderia se colocar dessa forma. Acho que a doutora Caroline pode até contribuir melhor nessa resposta. Eu só gostaria de completar um pouco a anterior em relação aos formatos de controle, se vocês me permitirem, porque é algo que a gente fala muito em administração de recursos humanos, né? Você sair de uma gestão por comando e controle e migrar para uma gestão por satisfação e engajamento, que envolve justamente, não controle de jornada e etc., mas acompanhamento de resultados, gestão por resultados, definição de metas. Então, para a pessoa que nos enviou essa pergunta, né, como controlar o profissional que está em casa,
talvez seja muito mais efetivo e estimulante mesmo para a satisfação e entrega do profissional ser acompanhado por meio de atividades, de entregas, de comportamento, de colaboração, do que simplesmente por mecanismos que controlem a hora que a pessoa está trabalhando, porque o tempo que a pessoa está disponível não garante que está produzindo também. Silvia, só um minuto, eu queria fazer um comentário que antes, né, da gente começar o programa, a gente estava aqui falando exatamente sobre isso. Você acha que as pessoas estão tentando reproduzir, então, o ambiente do trabalho no escritório para casa? Não houve assim, uma mudança de mentalidade? É preciso uma mudança cultural, né, para entender que são diferentes, né? Que a pessoa vai ser produtiva, só que não necessariamente reproduzindo a mesma rotina que ela tinha no escritório presencialmente. Não, sem dúvida. O excesso de reuniões foi uma tentativa de reproduzir o ambiente dos escritórios e muitas empresas, talvez por falta de preparo, eu não acho que nem por eu não atribuo a falta de vontade, mas por falta de conhecimento. Vamos lembrar que antes da pandemia, menos de 3% dos assalariados do mundo trabalhavam em home office. Então, quando a gente pensa que houve uma migração emergencial, as empresas não tiveram tempo de preparar os líderes, os gestores, as gestoras, é isso que acontece. As empresas tentam reproduzir o ambiente do escritório, o que é muito contraproducente, porque a atividade de home office, ela tende, né, estudos demonstram que ela funciona melhor quando ela vem acompanhada da flexibilidade, não só de local, mas também alguma flexibilidade do empregado em relação à decisão de, olha, agora eu vou me concentrar, agora eu estarei em reuniões, agora eu vou conversar com o meu líder. Então, essa é uma questão muito importante também e que talvez precisa entender como que a medida provisória vai interferir nisso, né, doutora Elba, que a gente conversava mais cedo também. Viu, Silvia? Eu queria te perguntar, mas mais para frente a gente pode voltar nesse aspecto, sobre uma pesquisa que você fez na universidade, né? Mostrou que a maioria das pessoas, ainda nesse momento agora em que a pandemia já está, digamos assim, mais controlada, os números são os mais baixos em 3 meses, e algumas empresas estão até retomando a sua modalidade presencial, mas você fez uma pesquisa que revelou que as pessoas prefeririam continuar trabalhando no teletrabalho, né? Mas a gente já volta nesse assunto. Só queria perguntar para a doutora Caroline sobre a situação pela medida provisória das pessoas que são contratadas aqui no Brasil, mas por uma circunstância ou outra, até por uma conveniência mesmo, vão trabalhar no exterior, prestando esse serviço de teletrabalho para uma empresa do Brasil. Como é que ficou isso dentro da medida provisória? Como é que ficou essa legislação? Olha, Tiago, esse ponto foi regulamentado. Então, essa é uma tranquilidade que realmente o empresário e o empregado vão ter, porque antes não tinha essa regulamentação. Antes a gente não sabia efetivamente qual seria a lei que seria aplicável a cada caso. Seria a lei mais benéfica, a lei do local de trabalho, a lei do local da contratação. E hoje a medida provisória traz que vai ser a legislação e aí as normas coletivas, enfim, todas aplicáveis ao lugar onde o empregado está lotado. Então, não necessariamente o local da sede da empresa, mas o local que esse empregado está lotado. Então, o que a gente pode pensar que seria esse local? Se eventualmente esse empregado precisa comparecer para uma reunião, ou então para um exame médico periódico, aquele local que vai ser o local da legislação aplicável. Então, hoje em dia ele pode morar fora, ele pode ajustar com o seu empregador que ele vai morar fora, mas que eventualmente ele precisa comparecer na empresa para uma medida ou outra, uma necessidade ou outra, independente do local onde ele esteja morando, a lei aplicável vai ser da empresa, do local onde ele está lotado efetivamente. Então, hoje em dia, já se sabe que qualquer questionamento trabalhista que vier a surgir, vai ter a legislação já certa. Os benefícios da convenção coletiva também já se sabem que vão ser daquela localidade que vão ser aplicáveis. Então, nesse ponto, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque a medida provisória trouxe essa regulamentação. Bacana. E a gente agora, sim, tem o resultado da enquete aqui para mostrar para vocês. A gente perguntou, então, né, se as pessoas concordam com a regulamentação do home office. Vamos dar uma olhada aí.
90% disseram que sim, que concordam, 10% disseram que não. Tiago? Pois é, então, Silvia, você vê, a Sara mostrou para a gente que as pessoas querem uma regulamentação. E aí a sua pesquisa mostrou que também elas acham que é possível compatibilizar a vida familiar dentro do domicílio com o trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa que você fez. Perfeito. Um grupo de pesquisadores, né, do qual eu faço parte, da USP e da FIA, nós conduzimos essa pesquisa 2 anos seguidos, em 2020 e 2021, para entender qual era a percepção dos profissionais acerca do trabalho em home office. E foi muito curioso, até um pouco contrariamente do que esperávamos, os níveis de satisfação foram muito altos nos 2 anos. E por que contrariamente? Porque nós estávamos falando de um período extremamente sensível, né? As condições de vida estavam muito atípicas, as crianças não estavam na escola, para quem tem filho, todo mundo estava realmente se adaptando àquela modalidade. Então, a satisfação aumentou de 64% para 73%, de 2020 para 2021. E quando questionados, no primeiro ano, 70% dos profissionais afirmaram que queriam continuar em home office, e depois, no ano seguinte, 78%. E eu acho que muitas outras pesquisas vêm confirmando esses achados, né? Pesquisas até recentes, mostrando que as pessoas querem continuar. Com certeza, a jornada foi apontada como uma questão, então trabalhamos mais tempo. Por outro lado, tem a economia de deslocamento, tem a facilidade de poder resolver eventualmente coisas da vida pessoal. Então, eu entendo que esses são aspectos muito fortes aí na influência da opinião dessas pessoas. Pois é, Silvia, a gente também perguntou aí, Tiago, se as pessoas preferem o sistema de trabalho híbrido, né, que envolve tanto a pessoa ir eventualmente ao escritório, fazer lá o trabalho presencial, quanto trabalhar alguns dias lá, né, da casa dela. Vamos dar uma olhada. 100% disseram que preferem esse sistema híbrido. Talvez pensando aí já nessa questão de poder ter a flexibilidade, né? De poder ter as duas opções, talvez não ficar tão afastado aí do escritório. E aí eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho também dessa modalidade, né? Como é que fica, então, você conseguir aí fazer essa mensuração, né, da produtividade, estando num esquema remoto e também presencialmente no escritório. Como é que isso ficou tratado nesse projeto, né? Eu queria que a doutora Caroline pudesse explicar. Então, agora, hoje em dia, com essa nova MP, a gente tem regulamentado justamente o trabalho híbrido, que antes não existia, né? O que tinha na CLT antes e o que tinha nas medidas provisórias era a regulamentação a respeito do teletrabalho. E aí a CLT e as MPs falavam que era teletrabalho, era aquele trabalho que era realizado preponderantemente fora das instalações do empregador, né? Não necessariamente na casa do empregado, então não necessariamente um home office, mas fora da empresa, e desde que não fosse um trabalho externo, né? Mas enfim, era o trabalho que ficava fora da empresa e com os meios de comunicação via internet, enfim. A MP nova tirou essa questão da preponderância. Então, hoje em dia, o empregado, ele pode tanto trabalhar 3 dias na semana em casa, 2 dias na empresa, ou ao contrário. Então, hoje em dia não tem mais a preponderância. Ele ficou nisso regulamentado o trabalho híbrido, que é o empregado que trabalha tanto fora da empresa como dentro da empresa, independente dos dias que ele faça o trabalho fora ou o trabalho presencial. Então, hoje em dia, o teletrabalhador e o trabalho híbrido estão regulamentados por essa nova MP e por esse projeto de lei, caso ele vire lei. Então, esse ponto que também não tinha nenhuma regulamentação está previsto agora, então o trabalho híbrido está inserido nessa modalidade de teletrabalho. Caroline, mas isso tem que ficar especificado, por exemplo, na carteira de trabalho, quantidade de horas, dias que a pessoa tem que estar presencial, que tem que estar remoto ou não? Isso aí é um acordo individual? Olha, tem que estar num contrato de trabalho. Então, esse trabalhador que está numa modalidade de teletrabalho, ele tem que ter um contrato escrito e nesse contrato vão estar todos os itens que ele vai ter ajustado com o seu empregador. Então, desde aqueles itens que eu comentei a respeito do custo, como essa questão da jornada, quantos dias ele vai ficar fora, quantos ele vai ficar dentro, se esse empregado vai ter uma jornada controlada, qual vai ser o meio de controle dessa jornada.
Aí também tem uma outra questão que é da saúde desse trabalhador, né? Então, os meios que ele tem ergonômicos para o trabalho na casa dele. Então, todos esses são pontos que são importantes, que estejam inscritos no contrato e que o empregado precisa ficar atento, e o empregador também, porque é responsabilidade do empregador ajustar todos esses pontos, alinhar tudo isso com o seu empregado para ter isso num contrato e depois não ter questionamento futuro. Olha, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente. O tempo passa rápido, não é? Até pela internet, às vezes a gente tem essa sensação de que, nossa, eu estou trabalhando aqui no home office, agora já está na hora do almoço, etc. e tal. Então, não foi diferente aqui no nosso programa de hoje. Eu agradeço muito aos telespectadores que puderam tirar as suas dúvidas. Agradeço a Sara, agradeço também a pesquisadora Silvia Hartmann e a doutora especialista em Direito do Trabalho, Caroline Gualda Beber. Essa nossa entrevista está disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou também no Facebook. E se você quiser sugerir um tema para essas nossas entrevistas, entre em contato pelas redes sociais usando a hashtag TV Senado Live. Muito obrigado e até o próximo programa.